Certo, vamos lá. Eu juro que eu tentei gravar esse vídeo mais cedo, só que foi acontecendo muitas coisas, uma em cima da outras, e acabou de que melhorou a lição que eu aprendi e quero passar para vocês aqui agora. Eu estava conversando pela manhã com um aluno, ele me explicando da época de que ele era vendedor, trabalhava na área de frios, ele vendia iogurte para os mercadinhos, supermercados. E aí ele falando de todo o processo que levava, desde a fabricação do produto até a entrada na prateleira. O produto saía com 35 dias de prazo de validade e quando ele chegava finalmente na prateleira do supermercado, ele chegava com 20 dias para o prazo de validade se encerrar. Uma das coisas que eu acabei descobrindo com ele também é que esse tipo de produto sendo vendido para esses mercados, quando gera avaria ou quando ele ultrapassa o prazo de validade, é gerada uma nota de devolução que também é descontada ali na bonificação do vendedor no final do mês. E era uma dificuldade que ele passava porque às vezes você vender em maior quantidade não gerava lucro, e sim prejuízo. Até que ele desenvolveu uma forma de não mais sair nesse prejuízo. Ele me disse o seguinte, e foi a frase que ficou na minha cabeça: eu colocava apenas o que cabia na prateleira, e trazendo para mim a lição que eu fiquei passando durante o dia, né? Geralmente a gente planeja o nosso dia e a gente chega no final dele e às vezes não consegue concluir tudo que precisa. Porque às vezes a gente acaba colocando muitas atividades. Você pega o seu caderno, você lista ali 16 coisas que você precisa fazer no dia e, cara, às vezes não funciona dessa forma. Acabei vendo que a mente da gente, o nosso dia, ele funciona mais ou menos como uma prateleira pequena. Às vezes não vai caber muitas coisas. Então, não adianta eu listar uma porrada de tarefas que eu preciso fazer nesse dia se eu não vou ter tempo suficiente, energia suficiente e nem vou ter disposição suficiente para cumprir tudo. No final do dia eu chego frustrado e aí com certeza isso já aconteceu com você. Você chega no final do dia e você não conseguiu cumprir absolutamente nada do que você se propôs a fazer desde o começo. Isso é horrível. A nossa mente ela funciona mais ou menos dessa forma. E depois que eu entendi que em minha mente, a prateleira da minha mente, ela não vai caber tantas coisas assim, por isso que eu uso muitas agendas, uma das coisas que eu fiquei refletindo hoje é colocar apenas o que cabe na prateleira da minha mente. A nossa mente ela é como essa prateleira. Se você colocar muitas coisas e acabar não dando conta de cumprir tudo, você vai chegar no final do dia com aquela sensação ruim, porque você foi improdutivo e não conseguiu concluir apenas nada. Uma das coisas que ele disse também era que mesmo que ele colocasse poucas as coisas e nem que ele precisasse fazer um pedido no dia seguinte, ele só ia colocar o que coubesse na prateleira. E é basicamente isso que a gente tem que fazer. Eu sei que a gente às vezes está muito atarefado, precisa estar correndo para fazer algumas coisas, mas olha só, nem sempre a gente vai conseguir abraçar o mundo e conseguir fazer tudo o que a gente quer. Imagine somente como uma prateleira e que você vai poder colocar apenas 5 coisas e você vai fazer um estoque de outras 25. Às vezes no final do mês essas outras 25 coisas que você precisava fazer, você não consegue. E a improdutividade ela está aí, da gente tentar abraçar o todo. Hoje eu acabei colocando poucas coisas na minha prateleira antes de sair de casa. E meu dia virou de cabeça para baixo simplesmente. Uma das sensações que eu tive é que realmente ia ser horrível e eu ia ser improdutivo. Porém, eu acabei conseguindo realizar as poucas coisas que eu me propus, porque eu coloquei apenas o que dava para colocar dentro da prateleira. E a lição que fica é essa. Às vezes o problema não vai ser energia que você não tem, o seu problema não vai ser talvez procrastinação ou maus hábitos. Às vezes você está colocando coisas demais na prateleira. Então, veja como que você está fazendo, reveja, replaneje o que você precisa. Coloque apenas as coisas que cabem dentro da sua prateleira. Porque se você conseguir cumprir todas as tarefas que você se propõe durante o dia, no final do dia, com certeza, você vai chegar com a sensação de que você performou e de que está tudo bem. Nem que você precise, no dia seguinte, fazer um pedido e um pedido maior ainda.
É isso aí. É o básico de forma consistente.